E aí, Olá, Ronald, Fernando! tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Espera mais Boa um noite. pessoal entrando aqui, tem um pessoal entrando ainda. E aí, como é que estão as coisas aí no Rio? Cara, Rio continua todo mundo de home office, né? Mas as coisas estão indo, cara, estão indo bem, graças a Nossa, Deus. ótimo. Meu áudio está indo bem aí? Tá, tô te ouvindo bem. Bom, beleza. Ó, o É... Rafael Bernardes aí, Ô, na rapaz, ó, área. Legal. beleza. Então, pessoal aí, se quiser, vou fazer uma apresentação rápida sua, tá? Tá, Bem, tá pessoal, bom. vamos ser pontual, né? Já é 8h01, o pessoal vai entrando aí. Vou apresentar aqui rapidamente o Ronald. O Ronald é especialista, a gente já se conhece há alguns anos já. A gente quase desenvolveu um trabalho juntos aqui na Help, né, Ronald, um tempo É, atrás. verdade. Especialista em vendas corporativas na área de TI. Né? Ele tem Sim. uma empresa e também o perfil dele, que depois vocês seguem lá. Ele entrega bastante conteúdo gratuito, de qualidade, muitos vídeos diariamente, tudo relacionado à área de TI. Então, os franqueados que estão nos acompanhando e as outras empresas também, ou profissionais de TI que estão nos acompanhando aqui, segue o Ronald lá, que ele tem muito para contribuir, principalmente nessa área de vendas. É um cara que tem para somar aí com a gente. Beleza? A bola é sua. Beleza. Valeu, Fernando. Obrigado, cara. Obrigado. E é bom eu sempre ressaltar que o conteúdo que eu faço é um conteúdo de vendas consultivas, que é o consultor que tem conhecimento técnico em TI, o que ele tem que fazer para mostrar para o cliente que comprar é a melhor solução para o problema do cliente. Então é mais ou menos ele no processo ali de abordar o cliente, de oferecer o produto, de falar da solução, é como se fosse uma mini consultoria que o cliente gosta e se encanta e no final acaba comprando. Entendeu? Então é isso mesmo, obrigado. E eu gosto de falar assim porque o meu canal não é de vendas. Eu não Uhum. falo, por exemplo, sobre vendas, não entra vendedores de outras, por exemplo, de outros segmentos. O cara Sim, vende serviço de médico, sabe, de laboratório, propagandista e cai no meu canal. Não, meu canal é para técnico de TI ou profissional que tenha conhecimento técnico e quer fazer uma venda consultiva. E eu faço um post por dia também. Um vídeo por entendi. dia, tá, Perfeito, Fernando? perfeito. E Então, obrigado vamos aí lá. pelo convite. Não, que isso. A gente Vamos. separou alguns tópicos aqui, pessoal, para falar. Eu tinha conversado com o Ronald ao longo da É. semana. A gente separou alguns tópicos aqui para que o Ronald pode explicar para a gente algumas coisas. Todo mundo que está nos acompanhando sabe das dificuldades que muitos profissionais técnicos que trabalham na área técnica têm com relação a vendas. Né? Técnicas de abordagem, como fazer uma venda É. consultiva, né? O Ronald já se colocou que é especialista nisso. Como prospectar, qual é a melhor forma de mostrar valor. Então, isso já é uma realidade para muitos profissionais técnicos, eles já têm essa dificuldade. E agora, mais ainda nesse momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia, com as dificuldades que a gente está tendo, as empresas fechadas, muitas vezes, mesmo que nesse cenário atual, muitos profissionais de TI têm conseguido sobressair devido às empresas tão necessitadas, né, desse tipo de solução, de VPN, solução de suporte remoto, migrar urgentemente para a cloud. Muitas empresas estão trabalhando isso também. Estava meio de stand-by com alguns cenários, agora isso voltou com força. Então, eu queria que o Ronald, eu convidei ele para que ele pudesse explanar um pouco para a gente nesse momento e falar para vocês que estão nos acompanhando aqui, dar dicas técnicas de como trabalhar, não só nesse momento atual, mas também no geral. Essa pandemia vai passar, isso é passageiro, daqui 30, 60 dias todo mundo está trabalhando novamente, em alguns estados até antes. Então, eu queria que você começasse com o primeiro tópico que a gente elencou lá, que foi técnicas de abordagem. Ah, tá bom. Beleza, Fernando. Ó, eu posso falar aqui para mais pro pessoal de infraestrutura, que eu acho que tem mais a ver com a sua franquia, né? Sim, pode ser. Tem muito franqueado acompanhando. Mas eu Então, acredito também que muita gente que me segue é mais da área de infra mesmo.
redes É, e soluções de infra. tá, porque sem problema, eu posso focar aqui em técnica para infra. Pode ser, Tá perfeito. bom, beleza. E eu achei que você comentou bem sobre a necessidade dos clientes e continua porque eles tiveram que habilitar os usuários para trabalhar de casa Uhum. e isso fez com que muitas empresas de infra, inclusive acho que franquias suas também, tiveram um trabalho de habilitar mesmo o home office e fazer com que as pessoas em casa conseguissem trabalhar e acessar o sistema das empresas, né? Isso. Isso. E aí, cara, e aí a gente vou respondendo a sua pergunta, o que dá para fazer agora nesse momento de crise, tá? Ó, basicamente, Fernando, eu vejo assim, ó, que as empresas de infra, para elas fecharem mais contratos, ou elas têm problema na prospecção, ou elas têm problema em mostrar valor e pedir o fechamento da venda. Normalmente é um ou outro, entendeu? E aí, eu só queria explicar isso, porque eu sei que o objetivo de todo mundo, no final das contas, é ter mais clientes, né? Com Sim. contratos, ter clientes recorrentes. E o objetivo de todo mundo é isso. Então, aí eu só expliquei essa distinção, porque eu sei que tem gente que tem problema nos dois, né? Tanto na prospecção quanto no fechamento. Mas normalmente ou é um ou é outro, tá, Fernando? E aí Entendi. você botou o primeiro tópico para a gente falar que era sobre prospecção, não é isso? Abordagem? Isso, técnicas de abordagem, né? Ou pode seguir por aí também. Tá. Ó, uma técnica de abordagem que dá para fazer agora, nesse momento, ainda mais para quem trabalha com infraestrutura, é o seguinte: primeiro, antes de abordar o cliente, eu sempre aconselho que faça o seguinte: um exercício e pense qual é o problema que o cliente tem e que você pode resolver. Só que quando a gente trabalha com infra, são milhares, são várias soluções, né? Desde Microsoft, servidores, nuvem, segurança, equipamentos, helpdesk, cara, tanta coisa, né? Que a gente Sim. mexe. Então, só que hoje, com essa situação do coronavírus e as pessoas em casa, o exercício que tem que fazer é o seguinte: qual é a situação? Então uma empresa, um cliente que tenha, não sei, 20 computadores, 30 computadores. Esse cliente, ele é a pessoa responsável pela TI. Normalmente, ele não é um cara de TI, às vezes ele é um administrativo, mas que tem um pouquinho de conhecimento em TI, mas ele toca lá o administrativo. E ele habilitou todo mundo para home office. Numa situação dessa, essa pessoa, nesse perfil, ele pode ter algum problema. Um problema comum que essas pessoas têm hoje é o seguinte: é o usuário trabalhando em casa e o usuário precisando de suporte. Isso é um problema comum. Por quê? Porque às vezes o computador de casa dele não conectou lá no sistema da empresa, às vezes habilitaram uma VPN e a VPN aí está até funcionando, só que ele não consegue acessar o site que ele sempre acessava interno, ou às vezes não habilitou VPN e ele tem que fazer um procedimento lá. Às vezes o cara também está de má vontade, sabe? Não quer pegar o arquivo que tem que pegar lá e está falando, não funciona. Ou seja, existe hoje, com as pessoas trabalhando em casa e com essa questão do coronavírus, existe hoje situações. Então, o exercício é pensar qual é a situação que meu cliente pode estar passando hoje e essa situação tem que estar acarretando algum impacto, algum problema para ele. Se você consegue chegar em uma situação dessa, aí você faz uma prospecção com esse gancho dessa situação. Você fala do problema que você resolve. Entendi. Recentemente, o Exui, né, que é meu braço direito aqui na área comercial, desenvolvemos um script e botamos lá no portal do franqueado, um scriptzinho baseado nisso, nos problemas que os clientes estão tendo atualmente. Então, de conexões, né, de ir para a nuvem, VPN, acesso remoto aos computadores da empresa. Então, Uhum. montamos um scriptzinho e deixamos lá para os franqueados poderem utilizar e usar isso com potenciais clientes, leads antigos, que eles mandaram proposta que não Uhum. tiveram aceite, né, para poder se movimentar mesmo nesse período. Isso é É, importante.
Saber a dor Exato. atual, quer saber o que o cliente está precisando nesse momento. Isso, exatamente isso, a dor atual. Porque quando você fez esse script para os franqueados usarem, é um script que, como você está falando, é bem atual. Por quê? Porque se o franqueado for usar o script que ele usava antes, em janeiro, em fevereiro, quais são os scripts padrões? Por exemplo, licenciamento é algo que as pessoas anunciam. Outras coisas que as pessoas anunciam é configuração de nuvem, sabe, backup. Isso as pessoas anunciam. Só que, na situação atual, com as empresas, todo mundo trabalhando de home office, eu não sei, eu não tenho muita certeza se o gestor ele está preocupado com o licenciamento da empresa nesse momento. Com certeza Entendeu? não. Ele exatamente. Agora, ele vai dar mais atenção naquilo que aperta o calo dele, que é, por exemplo, um usuário em casa falando, não funcionou, o rapaz da TI instalou isso e não funcionou. E o gestor falando, meu Deus, eu preciso resolver isso. Ou então, uma outra dor é, nossa, a empresa que está me prestando suporte está demorando muito. Sabe? E aí é uma oportunidade, por exemplo, para um franqueado, para quem tem empresa de infraestrutura, chegar e falar, olha, a gente presta um suporte rápido, por exemplo. Proativo, Entendeu? né? Um suporte rápido, proativo. E aí pode falar vários benefícios que o cliente pode ter se ele contratar o suporte e, inclusive, pode até fazer uma amostra para o cliente, do tipo, eu falo, olha, a gente faz o suporte rápido, normalmente eu atendo só por contrato, entendeu? Mas como eu sei que a gente está em crise de coronavírus, eu vou fazer uma amostra para você. O valor do atendimento de chamado é esse aqui, então eu vou te cobrar isso para fazer um pacote mínimo, por exemplo. Enfim, eu acho que o cobrar é sempre o como, mas o gancho é a oportunidade. Eu acho que a oportunidade de perceber o seguinte, olha, o cliente ele vive uma situação, que é os usuários em casa. Esses usuários não estão conseguindo performar, ou não estão conseguindo ser produtivo e ainda reclamam da TI. O gestor, ele fica lá com essa reclamação no ouvido. E ele precisa resolver, ele está se sentindo mal, ele está achando que até a imagem dele está indo para baixo, né, para o ralo. Então, uma prospecção que funcionaria muito bem para quem vive esse perfil, quem está vivendo essa situação, seria, olha, eu sou o Ronald, eu tenho uma empresa de infraestrutura e a minha expertise é atender muito rápido os seus usuários que estão trabalhando em casa. Entendi. Por exemplo. Né? Então, eu acho que hoje dá muito bem para você fazer isso. Se prospectar, por exemplo, para outras soluções, solução de firewall, solução de licenciamento, isso são problemas que o cliente tem, mas ele não quer resolver agora. Entendeu? Então, se ele não quer resolver agora, você até consegue... Travou? Pronto. Desculpa, cara, não sei o que aconteceu. Não, tranquilo. Tem muita gente fazendo live. Não, mas enfim... Então é isso. Isso é um conselho que eu acho que pode aplicar agora. Certo. Não, perfeito. Me fala um pouquinho mais sobre a venda consultiva. Tá. Eu acho que a venda consultiva, eu acho assim, que muito difícil uma pessoa que tenha conhecimento técnico se torne um vendedor. Assim, aquele cara que até as pessoas acham que é bom de lábia, sabe? Que fala e tal. Eu acho que isso daí é muito difícil. Eu acho que a venda consultiva é quando o consultor, ele chega, ele consegue ouvir o cliente e ele, ouvindo o cliente, ele consegue demonstrar para o cliente como que a solução que ele está oferecendo, né, resolve todos os problemas do cliente. Só que ele faz isso com uma linguagem não técnica, com uma linguagem pela qual o cliente entende, que ele consegue transmitir valor de forma mais fácil. Então, na prática, o que eu sempre falo é assim, Fernando, sigo sempre uma linha que
uma solution selling com spin selling. E aí eu criei esse método, que é você primeiro perguntar, e aí quando você pergunta, né, o cliente ele vai começar a falar, você ouve aquilo que, como o cliente pensa, o que o cliente julga importante, o que ele já reconhece valor, sabe, o que ele valoriza. Então você só faz pergunta no início, depois que você colhe as informações, aí você apresenta. E quando apresenta, você fala das características e dos benefícios, por exemplo, do sistema ou da solução, mas você, todo benefício ou toda funcionalidade, por exemplo, não sei, tem esse sistema aqui que vai fazer isso, isso e isso. Com isso, vai trazer tal benefício. Esse benefício tem que estar linkado com aquela primeira etapa, que é quando você ouve o que é importante para o cliente. Então, falando basicamente isso, é o seguinte, quando o consultor ele passa a ouvir o cliente, ele tem a oportunidade de entender como a pessoa pensa, sabe? E oferecer uma recomendação para aquela pessoa e usar os argumentos que vão realmente funcionar com aquela pessoa. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que a venda consultiva se trata mais de ouvir do que você saber chegar fazer as e perguntas falar. certas também, né? Saber fazer as perguntas certas, Porque Exatamente, porque muitas vezes... o proprietário, dono da empresa, ou decisor que está contratando o serviço de TI, ele não tem noção do real problema que ele tem. Né? Muitas vezes ele não tem noção, muitas vezes, de onde que está o backup dele. Se ele já tem um prestador de serviço em TI, ele não tem noção da gravidade que é não ter esses dados bem guardados, a parte de segurança, e às vezes não sabe as vantagens de ir para a nuvem, né? de ir para um ambiente cloud. Então, é saber fazer essas perguntas e, dentro dessas perguntas, fazer algumas perguntas usando as técnicas de spin selling, né? A gente tem dentro da franquia um manualzinho de venda lá que a gente faz algumas perguntas baseado no Jack Hackman, que é o livro Spin Selling, que é fazer as perguntas certas ali, pergunta de pesquisa, pergunta de implicação, que é saber mais ouvir o cliente, né? E aí você saber ali no final fazer a explanação correta e apresentar a solução para ele. Aí a chance de fechamento aumenta muito. Assim, só que o que acontece? Pela minha experiência, eu acho que a galera de TI, quanto mais conhecimento técnico tem, e quanto mais for inteligente for o consultor ou a pessoa, aí eu acho que essa pessoa ela deveria ter uma atenção redobrada, simplesmente porque ela já é inteligente. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem um conhecimento, algo é óbvio pra gente. Mas para quem a gente está conversando, não é óbvio. O cliente ele não entende. E aí, quando a gente fala assim, uma solução de um backup, que foi um exemplo que você falou agora, né? Sim. De um backup que às vezes o cliente não tem, mas ele tem a necessidade. Ou uma solução de ir para a nuvem, que às vezes o cliente não, espero que não tenha caído. Voltou. Então tá. Então eu acho que o o consultor tem que fazer ele quer o resultado. Entendi. Entendeu? Tá travando, Fernando, ou não? Não, aqui tá tranquilo. Tá travando? Deixa eu mexer no Wi-Fi aqui. Que bom. Tá. Agora acho que o sinal tá ótimo aqui. Aqui para mim tá beleza. O pessoal aí tá vendo bem? Não sei. Ó, o Rafael falou que tá falhando. R2 Computer falou que tá caindo. O Alex falou que travou. Agora eles falaram que voltou. O ATI Soluções voltou. Ó, o Rafael falou que tá sim, tal. Tá bom, vamos continuar. Então, eu queria até dar um exemplo prático, se a gente pudesse fazer, porque eu acho que vai até ajudar mais, né? Ilustrar com um exemplo prático. Então, talvez... pode ser uma pergunta, ou então posso até dar um exemplo no backup, por exemplo. Pode, vamos, mete bronca. Você é o nosso comandante. Fernando, às vezes a gente chega no cliente e a gente sabe que o cliente não tem um bom backup.
Às vezes ele faz um backup para o próprio disco do servidor e esse backup não está seguro, não. Primeiro porque ele nunca fez teste de restore e segundo porque está na mesma máquina. Isso é claro pra gente que, cara, que é um problema, não é? Sim, claro. Pra gente é. Demais, né? Mas talvez para o cliente não seja um problema. E eu acho que uma das falhas grandes é a gente, por já ter esse conhecimento, a gente já conclui que isso é um problema. Só que, se a gente faz a recomendação que eu dei lá no início, que é primeiro perguntar, para depois falar qual é a nossa recomendação, qual é a solução, se a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de ler a mente do cliente e vender valor pelo ponto de vista do cliente. Na prática, fazer isso seria, por exemplo, eu virar para o cliente e falar: oi, seu Fernando, tudo bem? Olha, obrigado por me receber aqui na sua empresa. Eu sei que você tem 3 servidores aqui e eu sei que você faz backup. E uma das coisas que eu vi, que eu levantei aqui, é que o backup ele é feito para a mesma máquina. Alguma vez você já precisou fazer recuperação? Quando eu faço essa pergunta, o que eu tenho que fazer é ouvir, porque o meu objetivo é ler a mente do cliente e saber como ele pensa. Então, se eu falo assim, você alguma vez já precisou fazer recuperação? Na minha cabeça, eu estou pensando o seguinte, eu falo assim, cara, olha só, ele tem um backup falho. Eu quero descobrir se ele se importa com isso, se ele não está nem aí para isso, sabe? Se ele não sabe que é importante, ou se ele sabe e simplesmente não liga, entendeu? Eu quero saber como que ele pensa. Vamos lá, pode prosseguir. Tá, Fernanda. Então, não, mas aí o que eu queria concluir é que o seguinte, então quando a gente descobre que o cliente ele tem um risco no backup, certo? Ele tá lá com backup, mas tem lá, tá fazendo pro próprio disco, se travar, ele tá ferrado, né? Mas o que eu estava dizendo era o seguinte, que muitas pessoas, elas pagam um seguro de carro e depois de um ano, quando renova, a pessoa não fica um dia sem o seguro e ela vai e recontrata. Já tem outro perfil de pessoas que quando renova, ela chega e fala assim, peraí, deixa eu pensar se eu vou querer mesmo. E aí a pessoa fica 2 ou 3 semanas para decidir e depois ela até acaba renovando. Mas durante aquelas 2 ou 3 semanas, a pessoa fala assim, eu sei que eu estou em risco, mas tipo, nunca aconteceu nada. Eu uso pouco meu carro. Eu não sei, eu vou renovar esse seguro, mas vou renovar até porque, sabe, para eu não ter dor de cabeça. Mas eu, sinceramente, estou pensando 2 vezes se vale a pena. Ou seja, eu dei exemplo de 2 perfis diferentes. Não existe uma pessoa que está certa e não existe uma pessoa que está errada. Entendeu? Cada um tem a sua forma de pensar. Entendeu? Sim, claro. Então, para a TI agora, trazendo por exemplo do backup, quando a gente senta com o cliente, conversa com ele, a gente vai fazer perguntas, porque o que eu quero é saber qual é a forma de pensar dessa pessoa, desse cliente que eu estou acabando de conhecer. Porque se ele for um cliente que ele é avesso a riscos, ele fala, nossa, eu sou o cara que não fica um dia com o seguro do carro atrasado. Nossa, eu sou... O quê? Meu backup, se queimar o disco lá, para tudo? Então não pode acontecer. Se ele é uma pessoa avesso a riscos, ele tem uma oportunidade de vender a solução do problema dele. Então, se o problema dele é diferente do backup no disco. E aí que eu quero também distinguir. O problema dele não é o backup no disco. O problema dele é o risco. Entendeu? Ele tem um risco. Ele hoje está vivendo aí 2 anos, nunca teve problema. Porque está fazendo no mesmo disco. Mas hoje, o problema que ele tem hoje é um risco. O risco de se der problema amanhã, aí ele perde tudo. Então, a solução que eu vou vender é o seguinte, é ele não ter mais risco. Como eu entrego essa solução? É fazendo um backup, por exemplo, salvando em nuvem. Por exemplo, para esse com um cliente, software. às vezes até uma linguagem mais técnica, né, Ronald? Para esse cliente mais... por isso que essa técnica é interessante que você citou. Muitas vezes você conversa, pergunta para poder entender qual que é o perfil do cliente. Para esse cliente, às vezes até uma linguagem mais técnica, detalhando mais tecnicamente o produto que você está vendendo, ele vai se sentir mais estimulado para comprar. Sim, sim, com certeza, mas tem hora para tudo, Fernando. O que acontece? Só para
só para até falar aqui para tua audiência, é o seguinte, eu fiz vários treinamentos de vendas, cara, fiz vários, e eu criei um método que funciona muito bem para TI. Entendi. Então, tem a hora, dentro dessa metodologia, tem a hora de você entrar na parte técnica, entendeu? Então, com um cliente com esse perfil, você vai falar técnico, mas no começo você vai falar mais sobre a linguagem dele, menos técnico. Isso. E aí, quando você descobre ali que ele não quer correr risco e que para ele é um absurdo, que isso não pode acontecer, né? Porque você sabe que tem cliente que fala assim, ah, não, o quê? Quando descobre, né? Dá escândalo e fala, não sabia, meu Deus, ninguém me falou isso. Se esse é um cliente desse, o que você vai vender é o seguinte, é a solução para que ele não tenha risco com o backup. Inclusive, eu aconselho que o título da proposta seja esse, entendeu? Zerando o risco de fazer backup. Como você entrega é salvando na nuvem. Porque muitas vezes o cliente que é leigo, ele não se incomoda se você vai salvar na nuvem ou se você vai pedir para uma pessoa todo dia espetar um disco externo, salvar no disco externo, tirar o disco externo e levar, sei lá, para o outro prédio em frente. Eu estou dizendo na perspectiva do cliente, tá? Na nossa, a gente sabe que a solução de nuvem é mais limpa, é uma solução melhor, com menos trabalho e tal. Mas eu estou dizendo para o cliente. Porque o que o cliente quer, ele está seguro. Então, se ele vai estar seguro de uma forma ou vai estar de outra, para ele é leigo, ele pensar, não sou eu mesmo que estou fazendo, então... Entendeu? Entendi. Então, e aí, com relação à parte técnica, tem sim. E aí, logo depois que você faz essas perguntas e você identifica o que ele julga que é importante, julga que ele está em risco, e você detecta que para ele estar em risco é algo muito grave, aí você pode entrar na parte técnica. Aí eu falaria assim, então tá, seu Fernando, que bom, ó. Entendi aqui seu cenário, entendi que você tem isso. Eu estou descobrindo agora que você não sabia que você estava passando por isso e eu vou te falar o que eu recomendo. E aí você entra na parte de recomendação. Nessa hora, você pode ser técnico, mas é bom sempre, eu gosto sempre de perguntar antes para a pessoa se quem é que vai avaliar a proposta, né, pelo lado comercial e quem vai avaliar pelo lado técnico. Porque muitas vezes o cliente ele fala assim, você conversa com fulano, que ele é o rapaz da TI aqui. Ele que vai avaliar. Então, se for esse o caso, eu vou conversar técnico com ele, entendeu? E comercial com o gestor, entendeu? Você acha que faz sentido? Sim, com certeza, total. Nessa hora é que você começa a demonstrar o valor, né? Um dos tópicos que você colocou aqui pra gente é como mostrar o valor da oferta ali. Exato, gente. Da solução. Porque, olha só, aí é que tá. A solução é a mesma. Vamos dizer que seja um backup em um outro local. Em um local seguro. Não importa se é disco, se é nuvem, não importa se é espaço em rede, tá? Mas é um local, em um data center externo, não importa. Mas a solução é backup em um outro local. Essa é a solução, certo? Só que você só consegue mostrar valor depois que você conhece como a pessoa pensa. Por quê? Cara, se a pessoa não valoriza isso, se para ela não está nem aí porque está correndo risco, ou de repente ela sabe que ela tem 3 servidores, 2 são importantes, um pode formatar que ela não está nem aí. Os 2 importantes estão fazendo backup e esse um que ela não está nem aí, entendeu? Não está fazendo. E aí às vezes a gente está lá conversando sobre esse um que não tem, né? Botando energia e tal. A gente tem que descobrir primeiro o que a pessoa valoriza. Porque se a gente sabe o que ela valoriza, aí a gente consegue mostrar valor. É a mesma coisa que, por exemplo, eu chego agora, Fernando, e te faço um convite. Vamos dizer que você chegue no Rio de Janeiro. Eu falo assim, Fernando, vou te levar na melhor churrascaria do Rio de Janeiro, que se chama Fogo de Chão. Chama Fogo de Chão. Aí você gosta, né? Aí eu falo, poxa, beleza. Aí eu tenho essa experiência aqui com você, Fernando. E te levo lá, a gente vai lá. E aí você sai e fala assim, Ronald, gostei muito, muito obrigado. Foi muito bom. Aí eu falo, poxa, beleza. Aí amanhã vem um outro amigo meu. Aí vem o Marcelo, de São Paulo. E eu chego, Marcelo, vou te levar na churrascaria aqui, na Fogo de Chão. Não fala nada.
porque todo mundo que eu levo adora e eu tenho certeza que você vai adorar. E aí o Marcelo fala, não, Ronald, mas eu sou vegetariano. Aí eu, entendeu? Ou seja, a experiência que você já teve com um cliente não necessariamente vai se repetir com outras pessoas. Agora, se você primeiro faz perguntas e lê a mente do cliente, vê como ele pensa, se você faz essas perguntas, aí você tem a oportunidade de depois o que você falar, dar argumentos que têm a ver, que estão alinhados com a forma que a pessoa pensa. Então, por exemplo... Vai te favorecer na oferta, né? Vai favorecer, exato. Então, olha só. Então, por exemplo, nesse caso, né, da churrascaria, aí chegou o Marcelo. Eu falo, Marcelo, você gosta de carne? O Marcelo fala, não, sou vegetariano. Aí eu falo, poxa, é mesmo, cara? E você se incomoda se se eu comer carne na sua frente ou você é de boa, você não pode nem olhar? Aí ele fala, não me incomodo não. Eu sou de boa, só eu que não como. Aí eu falaria, poxa, Marcelo, é o seguinte, eu quero te levar num local aqui do Rio de Janeiro muito legal. Mas, ó, não se assuste, é uma churrascaria, só que eles estão fazendo promoção para vegetariano. Inclusive tem um buffet até mais barato. Acho que é R$ 49, entendeu? É bem barato e tem um local até reservado só para vegetariano. Cara, o buffet é enorme. Inclusive, a churrascaria tá querendo botar vegetariano mesmo dela, a estratégia dela, de marketing, não sei. Mas só que, ó, o local é muito legal, o ambiente é bom, tem uma vista bonita no Rio e tal. Vamos lá? Ou seja, eu modifiquei os argumentos para poder conectar com a forma do Marcelo pensar. Na TI, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou conversar com o gestor e eu vou ver, olha, por acaso se seu servidor parar, isso seria um problema muito grande para você? Entendeu? A gente não pode afirmar que para todo mundo é um problema muito grande. Na maioria das vezes vai até ser, entendeu? Mas para outros vai falar, não, se sair parar, eu tenho um backup de 30 dias atrás, eu posso restaurar, esse servidor não tem nenhuma modificação. Aí eu falo, tá bom. Ou seja, eu entendi como a pessoa pensa. Então, resumindo, para vender valor, a gente só consegue vender valor quando primeiro a gente pergunta, a gente lê a mente da pessoa, e aí depois, quando a gente apresenta a nossa solução, seja backup ou não, a gente fala das características e benefícios que estão alinhados com a pessoa. Perfeito. É por aí mesmo. Eu penso Entendeu? assim também. Vamos falar um pouquinho sobre o fechamento da venda. Depois que passou essa fase das perguntas, o pessoal que está nos acompanhando já conseguiu pegar a ideia de mostrar o valor, né? Depois que entende o que o cliente está pensando. E na hora do fechamento, o que ele faz? Principalmente, você citou uma coisa que eu achei interessante no script que você me mandou. Antes até do fechamento, eu acho que isso aqui é até melhor. Como cobrar a resposta quando você manda a proposta sem ser chato. Foi uma coisa que eu achei interessante. Tá, legal. Isso é interessante mesmo. Só que eu gosto assim de fazer estratégias anteriores para eu me preparar. É como se eu tivesse, tipo assim, preparando todo o cenário para que na hora da proposta eu já esteja numa posição favorável. É como se fosse o seguinte, imagina um jogo de xadrez, certo? Só que antes de eu dar, né, ameaçar o rei, eu quero só preparar os peões antes para deixar tudo numa posição favorável para na hora que eu der o cheque, é mais difícil de correr, entendeu? Então, eu acho que no envio da proposta, todo mundo envia a proposta, né? Chega uma hora que precisa enviar. Só que existem algumas ações que você faz antes para que você chegue no momento de enviar a proposta melhor, tá bom? Então, eu queria explicar primeiro isso, quais são essas ações, tá, Fernanda? Pode ser. Tá bom. Tá. Então, vou te explicar. É o seguinte, sempre quando eu sento e vou conversar com o cliente sobre uma oportunidade, ou o cliente ele quer receber uma proposta, eu faço uma pergunta de qualificação, que é a pergunta para o cliente assim, cliente, em quanto tempo você pretende iniciar a implementação desse projeto? Ou se eu estou falando um problema, né? Vamos dizer, nesse do risco. Você falou assim, cliente, então tá, a gente viu, seu Fernando, que você está em risco, tá? E em quanto tempo você pretende começar esse projeto para a gente eliminar esse risco? E aí a pessoa vai dizer o tempo da expectativa dela.
Ela pode falar, Ronald, eu pretendo começar semana que vem, pretendo começar mês que vem, daqui a 3 meses, não importa. Ele vai dizer a perspectiva dela. Então eu vou pegar essa informação, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que sempre na proposta eu gosto de colocar um cronograma. E esse cronograma eu não foco nas atividades, eu foco nos resultados. Entendi. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma proposta de consultoria para backup, certo? Então, no cronograma, seria um erro eu colocar, por exemplo, as atividades que eu vou fazer. Do tipo, botar assim, primeiro dia, medição do espaço em disco. Segundo dia, contratação, instalação do software de backup que faz sincronização com a nuvem. Quinto dia, isso é o que eu faço, entendeu? A maioria das pessoas, elas fazem no cronograma. Só que o cronograma, você não tem que botar o que você faz. Você tem que botar o resultado, o que o cliente vai receber. Entendeu? Entendi. E aí isso você coloca, vamos dizer assim, num preparatório para a proposta, caiu de novo. A internet lá no Rio tá ruim, hein? Aí, ó. Quem comentou aí, chama um teco. Eu vi. Caramba, cara. Você viu, né? Vi. A internet aqui tá... Depois tem muita pergunta aí. Poxa, Daqui a pouco a gente separa uns 10 minutos para responder as perguntas. Tá, então tá. Então deixa eu só explicar do cronograma, tá bom? Porque a gente que é de TI, a gente é muito prático, né? Muito pragmático. E aí a gente tem o hábito de botar no cronograma as tarefas que a gente vai fazer. Só que o que eu sugiro é o que o cliente vai receber ao invés de fazer. Então, por exemplo, o backup no servidor do cliente, isso é uma tarefa que eu faço. Mas para o cliente, tem alguma modificação nessa tarefa? Eu acho que não muito, né? Eu acho que não. Instalar só o software, não. Agora, a partir do momento que eu instalo já o primeiro backup, já sincronizo com a nuvem, isso já tem. Entendeu? Então, o que entra no cronograma é o que o cliente ele vai ver, não o que eu vou fazer. Então, por exemplo, na prática seria, eu ia falar assim, olha, dia 1, por exemplo, dia 1, instalação do sistema de configuração de backup e será realizado o primeiro backup, por exemplo. Entendeu? Não como, sempre o que. Entendi. Entendeu? E aí você bota isso no cronograma. E agora respondendo a questão da proposta, né? Aí o que eu faço? Eu monto todo o cronograma lá e aí eu vou botando os entregáveis para o cliente. Depois que eu fecho essa data, na hora que eu envio a proposta, eu falo para o cliente o seguinte, olha, seu Fernando, eu fiz tá aqui a proposta, você me contou que você quer esse projeto já pronto daqui a 30 dias. Certo? E eu vou perguntar também, né? Por que tem que ser daqui a 30 dias? O que isso implica para você? Enfim. Mas eu já vou saber dessa informação. Eu vou falar, você me disse que você quer esse projeto daqui a 30 dias. Tá aqui. Essa aqui tá a proposta. E eu tô estimando que eu vou começar, sem ser a segunda-feira dessa semana, a outra. Tá bom? E aí, tá vendo esse cronograma aqui? Essas são as atividades que vão acontecer a partir do momento que eu começo a trabalhar para você. A fazer o projeto. Então, para que esteja tudo funcionando daqui a 30 dias, eu preciso começar sem ser essa segunda-feira a outra, tá bom, Fernando? Então tá. Então, tá aqui a proposta e eu vou aguardar. Eu preciso que você me dê essa resposta o quanto antes, para eu já agendar e já deixar tudo certinho para no dia que tá aqui, a segunda-feira, eu estar pronto para começar esse projeto. Aí todo cliente vai falar, não, tá bom, sem problema, certo? Beleza, enviou lá o documento. Como que você vai cobrar é sempre falando o seguinte, ô Fernando, olha, tô te ligando porque até agora ainda não recebi resposta e eu tô preocupado, porque você me disse que no dia 30 do mês que vem você já queria isso funcionando. E ó, para isso estar funcionando, eu preciso começar na outra segunda-feira, entendeu? E hoje já é terça, então eu tô preocupado. Você já tem a resposta? Quando você vai me dar a resposta?
que o negócio não vai estar funcionando no dia que você quer. Então você usa isso de justificativa para você poder cobrar a proposta, porque você está preocupado com o cliente. Entendi. Isso. Então, isso é uma boa maneira de você cobrar sem ser chato, tá bom? Existem outros argumentos também. Entendeu? Às vezes você tem equipe. Às vezes, que você faz só a parte comercial e a parte administrativa. Mas quem faz as implementações são 2 consultores seus. Você até mete a mão, né? Mas você sempre delega para os consultores. Então, se esse for o caso de um franqueado, ele pode falar o seguinte, ele fala, olha, inclusive já reservei a agenda da minha equipe. Então, eu preciso dar resposta até quinta-feira, porque eles estão ligados para te atender. Mas se depois chegar quinta-feira, eu vou ter que desalocar a agenda deles e vou ter que botar para outro projeto. Então, me dá essa resposta logo, porque depois de quinta-feira eu não sei se eu vou conseguir deixar reservado a agenda deles para eles começarem na segunda, por exemplo. Perfeito. Perfeito. Vamos lá para as perguntas, vamos ver o que tem aqui? Vamos. Vou voltar aqui. O pessoal está perguntando se eu paguei a internet esse mês. Vou perder a piada, né, Ronald? E acho que mais para baixo. Tá. Pedindo para usar outra plataforma. Eu como caí, voltei. Tá. Pode falar. Não, eu ia dizer que como eu caí e voltei, quando eu voltei, eu perco todo o histórico do chat. Então eu só vejo os últimos. Olha só, aqui tem uma do franqueado de Juazeiro do Norte. O que fazer para conseguir essa oportunidade de contato com um prospecto? Pois em sua grande maioria sempre dão desculpa de uma vida corrida. Sempre vão dar mesmo. Sempre vão dar. Isso é verdade. E ó, eu sei que você passa lista para todos os franqueados, não passa, Fernando? Passamos. A gente tem uma lista que é Big Data e eu organizei com eles através de uma técnica do livro Receita Previsível, do Alan Ross, que é uma técnica de prospecção diferente. Sem usar cold call, a gente orienta primeiro fazer um e-mail baseado no primeiro P, né, da pesquisa. Pesquisa primeiro para saber como que é esse prospecto que você está mandando e-mail. Essa lista vai para ele já com CNPJ, razão social, telefone e e-mail de pessoas já que estão no contrato. Oi, voltou. Vai, aí você estava dizendo, é previsível. Isso, aí lá a gente vai, sem usar o cold call, a gente orienta primeiro fazer o envio de e-mail e depois desse envio de e-mail já tenta passar pelo filtro da secretária, né? Que a gente brinca aqui que ela é um file quase, né? Da secretária. Porque quando você tenta falar com o decisor da empresa, qual técnica que você tem para ajudar esse pessoal nisso? Para falar direto com o decisor? Quebrar essa barreira, não só para falar com o decisor, mas assim, para falar diretamente com o decisor da empresa que pode estar precisando de soluções de TI, que a gente vende, por exemplo. Sim. Ó, a técnica é o seguinte. Primeiro, em infraestrutura, escolher 2 ganchos, certo? Para poder abordar o cliente. E eu não gosto, por exemplo, de uma ligação mixar 2 ou 3 ganchos. Você escolhe um e tenta no primeiro e pronto. E depois, nas ligações, você sempre escolhe um dos ganchos e tenta. O que é um gancho? Um gancho por exemplo, por que as empresas trocam de infraestrutura? Muitas vezes. Por quê? Muitas vezes porque elas, às vezes, têm alguém que atende, é uma pessoa e não é um trabalho profissional. Muitas vezes, né? Que não tem conhecimento. E aí, o cara, ele tá dependendo de um rapaz e ele quer agora contratar uma empresa. E muitas vezes porque esse rapaz não dá conta, ou não tem conhecimento técnico, ou demora para atender o chamado, ou os usuários estão reclamando. Então, esses problemas, tá? Então, esse daí é um gancho de problema, tá bom? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Sempre quando você liga e que
você vai conversar com uma pessoa que não é técnica, e aí, se você tem um contato, por exemplo, do dono da empresa, certo? Provavelmente o dono também não vai... E a secretária, com certeza, não é técnica, tá bom? Então, o que eu aconselho é, primeiro, para passar da secretária, você passar o mínimo de informação possível para ela. Entendeu? Então, é do tipo, olha, eu sou o Ronald, eu sou da Help Digital, eu sou da Help Digital daqui do Rio de Janeiro, e a nossa empresa é especializada em informática, em atender rápido e resolver rapidamente qualquer problema de TI. Eu falaria isso para a secretária. Por quê? Porque ela é leiga. Entendeu? Ela não sabe o que é qualquer problema. Para ela, cara, Fire ou link de internet caindo, ou tá travando aqui, ela não sabe se é problema de TI ou se é de computador, ou... entendeu? Então, eu falaria assim. Entendeu? E aí, eu ia pedir para falar com o responsável pela TI ou para falar com o dono, tá bom? Com o dono, quando ele atendesse, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia me apresentar, falar assim, oi, sou Fernando, tudo bem? Eu sou o Ronald, da Help Digital do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em tecnologia, em TI, e eu tenho clientes com segmentos parecidos com o seu, e eu vejo que muito comum em clientes desse segmento é ter muito problema para poder resolver quando os seus funcionários param, ou quando os funcionários eles não estão... aliás, eu poderia até usar assim, ó. Eu vejo que muitos clientes do mesmo segmento que você, muitas vezes tem uma pessoa que ela é responsável pela TI, mas problemas muito complexos, essa pessoa demora muito para resolver. E eu não sei se já aconteceu com você ou não, mas de ter algum problema e você ficar aguardando muito tempo. Ou até os funcionários também ficarem aguardando muito tempo para problemas do dia a dia ser resolvido. Entendeu? E eu sou especialista nisso. E aí, porque qual é a ideia? A ideia dessa ligação é conseguir visita. Ou visita não. É reunião. Pode ser presencial ou pode ser remota. O entendeu? principal objetivo é conseguir a reunião, né? O principal objetivo é conseguir a reunião, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Pode ir fazendo aí que eu vou pesquisando aqui as perguntas. Sim, e isso serve também, essa estrutura também serve para e-mail, sabe? Então, por exemplo, no e-mail, eu usaria a mesma estrutura para prospectar. Eu iria me apresentar, depois eu escolheria um problema, certo? Eu falava, olha, eu sou especialista em resolver isso. E eu contaria uma situação que a pessoa pode estar passando, que clientes com aquele perfil normalmente passam. Entendeu? E se a pessoa está incomodada com aquilo, ela vai querer saber como. E o ideal é que a pessoa que gere a curiosidade e o cliente ele pense assim, tá, mas como você faz isso? Aí se ele fizer essa pergunta, o que você faz? Você fala, olha, em TI existem várias maneiras de resolver problemas. Existem soluções de tudo quanto é tipo. Mas para eu poder te recomendar e dizer qual é a melhor maneira para fazer isso para você, eu preciso sentar com você e conhecer um pouquinho mais sobre a sua empresa, te fazer algumas perguntas, tá bom? A gente pode marcar uma reunião? Show tá? de bola. E aí, você pode usar gancho de servidores lentos, por exemplo, que são uma dor. Você pode usar gancho de pessoa da TI que está atendendo mal, entendeu? Pessoas que estão com... o dono da empresa, né, que está com vários funcionários parados, computadores lentos, entendeu? Vírus ou senhas, entendeu? Então, todos esses ganchos. Tem que anotar. Nós temos mais um minuto. E muitas vezes... Fernanda. Depois você faz um comigo lá no meu canal. Vamos fazer mais um no lá. Instagram. Vamos fazer. De repente, depois a gente pode pensar em bolar alguma coisa também, chamar o Rafael, pensar em bolar um webinário, alguma coisa usando outra plataforma, o Webex da vida. Porque aí pelo menos a gente pode ficar para mais gente ver, né? Vamos pensar em alguma coisa. Acho que é um assunto muito legal. Esse assunto de venda é um assunto que o pessoal de TI tem muita demanda, né? O pessoal fica preocupado com venda e tudo.
E acima de tudo, né, Ronald, eu acho que a prática, né? Acho que tem que praticar. É, Praticar em tudo na vida, quando você estuda e coloca em prática e executa, a tendência é que você vai melhorando com o tempo. Você vai conseguindo alcançar a excelência, não é isso? concordo 100%. É Concordo isso. 100%. E eu acho que a prática é até mais importante, sabia? Sim. Que a técnica. Porque às vezes você não tem uma técnica tão apurada, mas você vai lá e pronto. E consegue, né? Vai, Ronald, tenta e faz. muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que ele é valioso, eu sei que você é um cara bastante ocupado, tarefado. Muito obrigado, pessoal, pela participação, pelas perguntas. Se ficou alguma pergunta sem responder, manda no direct que eu mando para o Ronald e posto nos stories amanhã. Beleza? Tá bom.